Olá, seja bem-vindo a esta aula do Congresso Maio Roxo Virtual 2020. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Entendendo a Pesquisa Clínica no Brasil. Eu sou a Pamela Cardoso, eu sou farmacêutica, monitora de pesquisa clínica, sou membro da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn e eu sou portadora da doença de Crohn. O que é pesquisa clínica? Pesquisa clínica são todos os estudos que envolvem seres humanos. Pode ser para o desenvolvimento de novos medicamentos, dispositivos médicos, novas técnicas, por exemplo, técnicas cirúrgicas, cosméticos. Ela é dividida em fases. A fase pré-clínica, então, é antes de chegar no ser humano. Ela pode ser in vivo ou in vitro. Em vivo, ela vai usar modelos animais, cachorros, coelhos, ratos, depende do tipo de pesquisa. E tudo também passa pelo Comitê de Ética Animal. Os estudos in vitro, eles são cultura de células, usam softwares, computadores, tudo em laboratório. Passada bem a fase da pré-clínica, nós vamos para a fase 1, que é a primeira vez em humanos, são pessoas saudáveis, estuda a toxicidade e a via de administração daquela medicação. Então, por exemplo, se vai ser um xarope, se vai ser um comprimido. A farmacocinética e a farmacodinâmica. Farmacocinética é tudo que o nosso organismo faz com o medicamento, então desde a absorção até a excreção. E a farmacodinâmica é o que o medicamento causa no nosso organismo. É uma fase de poucos pacientes. Já a fase 2 são pessoas com a condição em estudo, então elas já têm a doença. Então, por exemplo, se eu quero fazer um novo medicamento para doença de Crohn, os pacientes eles têm a doença de Crohn aqui nessa fase de estudo. Essa fase visa estudar a dose e resposta, então geralmente são escalonadas doses. Então alguns pacientes, por exemplo, recebem 100 mg, outros recebem 200, e aí a gente vai estudar a efetividade disso. Então são também estudados a segurança e a efetividade da medicação, geralmente de 100 a 300 pessoas participam dessa fase. Já na fase 3, ela visa confirmar os dados obtidos na fase 2, então confirmar os dados de segurança e eficácia. São estudos multicêntricos, internacionais, de muitos pacientes, e visa também estudar o risco-benefício. A fase 4 ela é a última fase, também chamada de farmacovigilância. Aqui, então, é o pós-registro, a medicação ela já passou pelos estudos todos, ela já está na prateleira da farmácia. Sendo assim, qualquer pessoa pode fazer uso. Por isso, como uma população já está mais heterogênea, pode ser que apareçam novos fatores, novos eventos que não apareceram nos estudos controlados, né? Então, é um uso em grande escala e a gente vai avaliar como esse medicamento se comporta em grande escala. Quem são os atores da pesquisa clínica, né? Então, geralmente a indústria farmacêutica, uma indústria de biotecnologia, ela é a detentora do novo componente, então ela que quer estudar e tem interesse de registrar isso para comercialização. Ela pode contratar uma empresa que chama Contract Research Organization, uma CRO, que vai ser os olhos dele no estudo, vai conduzir. É aqui que estão geralmente os monitores de pesquisa clínica, a gerência, né, quem vai fazer toda a condução da pesquisa clínica. O centro de pesquisa é onde efetivamente acontece a pesquisa, é lá que tem os pacientes. Então a equipe do centro de pesquisa ela é multifuncional, então multiprofissional, tem o médico, tem o farmacêutico, tem o coordenador de pesquisa clínica, toda uma equipe que junto com o investigador principal, que é o médico, vai conduzir e cuidar desses pacientes. Então, é uma equipe que tem que ser muito bem treinada, né? Ela tem que saber o protocolo, sempre com o apoio da CRO para conduzir bem esses estudos, garantir principalmente a segurança dos pacientes. Então, lá no centro de pesquisa, onde vai ter os pacientes, vai acontecer o recrutamento, vai acontecer toda a condução da pesquisa. Agora, falando um pouco sobre ética. Quem participa dos estudos são cobaias humanas? Não, não são.
A primeira coisa que o paciente que vai participar da pesquisa faz é assinar o termo de consentimento livre esclarecido. É um documento que o médico vai assinar junto com esse paciente. Esse documento traz todas as informações que o paciente precisa saber sobre a condução desse estudo, tudo que vai acontecer com ele, todos os exames a quais ele vai ser submetido, por quanto tempo, etc. Tudo que ele precisa saber vai estar nesse termo e ele vai assinar dando ciência junto com o médico, depois que o médico explicou tudo e aí ele tem tempo para pensar e assinar com calma, né? Nós temos o sistema CEP-CONEP, que é a Comitê de Ética em Pesquisa e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que também estão sempre ali acompanhando e esses comitês, eles avaliam tudo, né? Então, toda a pesquisa ela é baseada em códigos, princípios e legislações éticas para garantir a segurança e o bem-estar desses pacientes, acima de tudo. E o paciente tem que saber que a qualquer momento ele pode sair dessa pesquisa, sem que cause nenhum dano para ele, tá? Eu posso ser voluntário de uma pesquisa? Talvez você possa, talvez não. Os estudos, eles são muito controlados. O principal documento de um estudo se chama protocolo. Lá vai ter todas as diretrizes daquele estudo, então vai ter os critérios de inclusão, esses critérios vai desde qual é a idade do paciente, quais são os valores laboratoriais dele, se é homem, se é mulher, se é criança, né? Então, o paciente ele tem que cumprir com todos os critérios de inclusão e ele não pode ter nenhum de exclusão. Se ele tiver um de exclusão, ele já está excluído, não pode participar. São estudos muito controlados, né? Como eu já disse. O paciente ele tem que estar disposto a cumprir com todo o protocolo. Então, ele tem que saber que ele tem que ir no centro, tem que ir nas visitas, comparecer, cumprir com tudo que é pedido para ele, principalmente pela sua própria segurança, né? E ele tem que saber que não há ganhos monetários com isso, então ele não vai receber dinheiro nenhum, não vai ser pago para participar dessa pesquisa. Então, por que ser o voluntário de uma pesquisa, né? Esse paciente de pesquisa, ele vai ter um acesso a tratamentos inovadores, então, muitas vezes, aquele paciente já testou, já usou todas as medicações que tem no mercado para a doença dele e ele assim, ele não melhorou ou ele progrediu, não teve resposta. Então ele vai ter acesso na pesquisa a um medicamento inovador. Ele vai ter atenção integral à saúde, então ele tem o telefone do médico, ele tem o telefone da equipe, qualquer problema ele liga, ele vai ser assistido sempre de perto, né? Isso é muito bom, ele vai ter acesso a exames, coisas que rotineiramente provavelmente ele não teria, tá? Além do que, ele vai estar colaborando com a ciência, desenvolvimento de novos tratamentos que pode beneficiar ele e a qualquer uma outra pessoa, né? Sobre estudos em doença inflamatória intestinal, então, existe um site chamado clinicaltrials.gov, onde é possível pesquisar quais são os estudos em andamento no seu país, na sua cidade, para a sua doença. Eu dei uma olhadinha, por exemplo, hoje no Brasil, para a doença de Crohn, nós temos 29 estudos em andamento, sendo 9 em recrutamento. Então, recrutamento significa aquela fase que o paciente entra na pesquisa para ser tratado. Em retocolite ulcerativa, são 25 estudos, sendo 8 em recrutamento. O site está em inglês, então pode ser que dificulte um pouco o acesso, mas nós temos também, através do site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, também é possível pesquisar. E também na plataforma Brasil, aqui no ícone da lupa, em buscar pesquisas aprovadas, também é possível saber todos os estudos que estão em condução no país. Aí dá para ter acesso qual é o nome do médico, o contato do médico. E aí você entra em contato para saber se você pode ser elegível para aquela pesquisa e se beneficiar de um novo tratamento, né? Bom, então eu gostaria de agradecer a DI Brasil, as associações estaduais, pelo convite para participar dessa Semana Maio Roxo Virtual 2020. Eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, vocês podem me perguntar. Vocês me encontram então no Instagram, no perfil Menos Pacotinhos, onde eu falo com vocês sobre doença de Crohn e afins. Lá eu coloco receitas e falo sobre a doença, etc.
E também no perfil Nós Pesquisamos, que é onde eu falo sobre pesquisa clínica efetivamente. Então, pode me procurar lá e qualquer coisa, tá? Eu agradeço e me coloco à disposição e obrigada, até a próxima.